E um dos aliados no combate ao câncer nos ossos é o diagnóstico precoce. E a gente vai conversar com o Dr. Edgar Engel, que é presidente da Associação Brasileira de Oncologia Ortopédica, que vai explicar para a gente um pouco sobre essa doença. Vamos tentar conhecer melhor essa doença, que é o câncer ósseo. Doutor, o que causa o câncer ósseo? Bom, o câncer, não só o ósseo, todos os cânceres, eles aparecem a partir de uma mutação das células. Então, o nosso organismo é produzido, né? Ele é constituído de células e essas células elas podem sofrer transformações durante a vida. Algumas dessas transformações do código genético, elas são chamadas mutações, elas podem provocar alterações importantes na célula. Por exemplo, essa multiplicação descontrolada das células e há várias outras características que a célula precisa adquirir a partir dessa mutação para se transformar em um tumor ou até um tumor maligno que a gente chama de câncer. E quais são os principais sintomas? Bom, os sintomas dos cânceres, eles são variados, depende muito do órgão. Então, especificamente para o câncer ósseo, normalmente o que a pessoa se queixa é de um aumento de volume. Então, aquela massa, o tumor propriamente dito, ele vai crescendo e a pessoa identifica que houve o crescimento daquela região. Então, o mais comum é a massa. O crescimento da massa ele pode estar relacionado com a dor, então essa massa pode ser dolorosa. Eventualmente, essa destruição do osso pelo tumor pode ser tão grande que também isso pode provocar dor e até pode provocar uma fratura, que então a fratura não é tão frequente. Uma outra alteração importante que pode acontecer por causa do tumor ósseo é uma limitação da movimentação. Então, às vezes, esses tumores são muito próximos às articulações e, com isso, existe uma diminuição da movimentação daquela articulação. O que é importante notar é que a grande maioria dos tumores ósseos acontecem na região do joelho. Então, esse é um sinal de alerta importante, é um crescimento duro, normalmente, de uma massa na região do joelho. E qual a idade das pessoas que geralmente são afetadas por essa doença? Qual que é o perfil dessas pessoas? Existem vários tipos de tumores ósseos, então eles podem afetar diferentes faixas etárias. Mas os dois tumores mais comuns que nós temos que afetam o esqueleto, então o osteosarcoma e o sarcoma de Ewing, eles comprometem geralmente crianças e jovens, até adultos jovens. Então, a partir de 6 até 15, 18 anos é a faixa onde existe maior prevalência desses tumores, tanto um quanto o outro. E como que é feito o diagnóstico e o tratamento? Duas coisas fizeram muita diferença. A primeira delas foi o aparecimento da quimioterapia, a segunda foram os exames de imagem, tomografia e ressonância, que permitiram uma avaliação muito mais precisa desses tumores. E com o tratamento que começou naquela época até hoje, a gente teve uma inversão praticamente. A grande maioria dos pacientes acabavam falecendo por causa do tumor ósseo e, quando eram tratados, precisavam de amputação. Hoje nada disso é verdade. Hoje o normal é que a pessoa cure. Nós ainda não temos condições de curar todos os pacientes que têm osteosarcoma, sarcoma de Ewing, mas a maioria evolui com cura. E a amputação é uma cirurgia extremamente rara nos tempos de hoje, praticamente menos de 10%. Acabam sendo amputados aqueles pacientes que têm uma evolução muito longa, muito arrastada, e que demoraram muito para procurar assistência médica, e que acabam já chegando no hospital com tumores praticamente inoperáveis, ou com tumores tão grandes que não existe outra alternativa a não ser a amputação. E, normalmente, esses estágios avançados também são acompanhados da disseminação da doença, que significa o aparecimento de tumores em outros órgãos, por exemplo, o pulmão.